Welcome, everybody, and thank Bem-vindo a you. todos e obrigado por juntarem-se à sessão sobre a nova comunicação sobre o progresso, a apresentação à sessão trabalhista. O meu nome é Bernard Frey, eu sou o gerente-geral do Acordo Global das Nações Unidas. Essa sessão poderá ser acessada no mapa da plataforma do Compacto Global, do Acordo Global das Nações Unidas. Nossa ideia hoje é fornecer ideias sobre a questão trabalhista, sobre o questionário das... Essa questão tem semelhanças sobre a seção de direitos trabalhistas e outras seções do questionário, em linha com os guias, com as linhas que guiam o acordo global. É importante também a entre-relação entre todas as seções do questionário. Por exemplo, a seção de governança descreve os processos e as estruturas de governança que também ajudam as empresas a tratar dos seus impactos sobre direitos trabalhistas. Assista às sessões regravadas sobre a seção de governança de direitos humanos do questionário da comunicação sobre o progresso para mais informações. Como explicado nas sessões introdutórias, a comunicação sobre o progresso, o questionário, é dividido em 5 sessões: governança, direitos humanos, emprego, mão de obra, meio ambiente e anticorrupção. A seção de governança oferece uma visão diagonal da estrutura de governança de sustentabilidade de uma empresa, embora se mantenha 4 sessões para entrar em mais detalhes dos tópicos alinhados com os 10 princípios. Dentro de cada uma dessas sessões, as perguntas se agrupam em 4 categorias. Normalmente, elas abordam os processos e as políticas que demonstram o compromisso de uma empresa para avançar em tópicos de sustentabilidade conectados aos 10 princípios. Os esforços realizados para evitar ou mitigar o impacto negativo social ou ambiental. E os indicadores de desempenho. E também os mecanismos de remediação e relatoria para abordar agravamentos e refletir as lições aprendidas. Na seção de direitos humanos, os participantes são solicitados logo no começo para identificar os tópicos de direitos humanos relevantes. Nessa seleção, e somente para os tópicos identificados como material, são seguidas na seção de direitos humanos, que podem se agrupar novamente sobre a relatoria de compromisso, prevenção, desempenho e remediação. Por favor, observem a seção on demand da introdução na seção de direitos humanos da Academia do Acordo Global das Nações Unidas. É também importante observar que a empresa será solicitada na seção de trabalhista do questionário sobre os tópicos de direitos trabalhistas conectados aos 10 princípios do Acordo das Nações Unidas, se foram selecionados como significativos na seção de direitos humanos. Os tópicos trabalhistas que a empresa será solicitada são liberdade de associação, reconhecimento efetivo do direito de barganha coletiva, de negociação coletiva, trabalho infantil, trabalho forçado, não discriminação relativa a emprego e ocupação e um ambiente seguro e saudável de trabalho. Além disso, somente se um participante selecionar condições trabalhistas de trabalho, essas questões aparecerão no tópico na seção do questionário. Avise se precisar. Com relação no grupo de compromisso, a seção de emprego contém as questões sobre a política de trabalho que demonstram o compromisso da empresa para avançar nesses tópicos. Essa questão trata de compromissos específicos da direitos trabalhistas. Os compromissos dessa política criam uma meta comum para melhorias. Elas ajudam as empresas a identificar e gerenciar riscos, mitigar impactos negativos e estruturar uma resposta
a incidentes ao fornecer um processo para tratar disso. Uma organização deve selecionar não, mas planejamos fazer isso nos próximos 2 anos, se eles acreditarem que vão poder fazer essa política relacionada à questão trabalhista dentro de 2 anos. Uma organização pode selecionar não aplicável se o tópico não for relativo a eles. Selecionar sim, incluído dentro de uma política mais ampla ou uma política isolada, levará a 2 questões seguintes, L1.1 e L1.2, que discutiremos no próximo slide. Pedimos aos participantes que respondam a, a, ao ano mais recente em que a política foi revisada, para de maneira a manter políticas efetivas e relevantes que possam ser revisadas de uma forma consistente. L1.1 busca detalhes mais profundos sobre a natureza das políticas trabalhistas da empresa, ou, por exemplo, ou alinhadas com os padrões internacionais trabalhistas. A empresa também será solicitada se as políticas aplica isso às suas operações próprias ou também à cadeia de valor. Isso não inclui somente fornecedores, mas também consumidores, comunidades e outras relações comerciais. A empresa pode selecionar essa opção se suas políticas se aplicarem à parte da cadeia de valor. Por exemplo, alguns fornecedores e, além disso, alguns consumidores ou outras relações comerciais, e assim fornecer informações adicionais na caixa de texto sobre quais relações comerciais estão cobertas por essa pedida. A pergunta L1.2 trata de mais informações sobre a política da empresa relacionada à liberdade de associação e o direito de barganha coletiva, né, de negociação coletiva. E as escolhas de resposta. A interferência é qualquer ato designado a evitar o estabelecimento de organizações de funcionários sob a denominação, sob domínio de funcionários ou organizações, ou para o apoio a organizações de funcionários por qualquer meios financeiros ou outros, com o objetivo de colocá-los sob controle dos empregadores ou de suas organizações. A Convenção 98 da ILO, relativa ao direito de organização e barganha coletiva, inclui a proteção contra a interferência ou discriminação outra resposta refere-se às informações. O bona fide ou barganha em boa-fé significa que as partes são livres para barganhar e não deve haver nenhuma interferência das autoridades em suas decisões para fazer isso. O princípio de boa-fé implica que as partes devem dedicar todos os esforços para alcançar um acordo, conduzir negociações genuínas e construtivas, evitar atrasos injustificados nas negociações, respeitar os contratos concluídos e em boa-fé, e dar tempo suficiente para discutir e definir disputas. Nesse caso de empresas multinacionais, essas empresas não devem ameaçar a transferir parte ou todo das operacionais do país em questão para afetar injustamente. Você pode obter mais informações sobre o guia revisado das comunicações sobre o progresso. A parte de prevenção dessa sessão trata das etapas tomadas para evitar ou mitigar os impactos adversos. Quando a sua empresa tem uma política estabelecida e avaliações de impacto de risco apropriadas, ela deve tomar as etapas necessárias para interromper, evitar ou mitigar os impactos. Nesse contexto, oferecer capacidade e envolver-se com as partes interessadas é importante. A avaliação do progresso é necessária para se entender a efetividade das políticas e das ações para se prevenir ou mitigar os impactos adversos e para dar continuidade à melhoria contínua.
Essa questão trata do engajamento das partes interessadas, que aumenta os resultados dos direitos trabalhistas ao incorporar várias perspectivas de uma questão. O envolvimento dos participantes e de seus representantes é uma parte crucial do diligence do processo de avaliação de risco. Os, podem incluir clientes, funcionários, fornecedores, comunidades. Nessa avaliação, empresas devem prestar atenção especial para qualquer impacto particular ou de indivíduos ou grupos ou populações que podem terem um maior risco de vulnerabilidade ou marginalização, com foco nos riscos diferentes que podem ser enfrentados por homens e mulheres. Sempre que possível, as empresas devem consultar as partes afetadas diretamente de uma forma que leve em consideração a linguagem ou outras barreiras. As organizações que podem selecionar sem envolvimento nesse tópico, nos casos em que esse tópico de trabalhista não for significativo para a organização, e podem também fornecer informações adicionais relativas ao que selecionaram nas opções. Quando uma empresa selecionou uma política e conduziu um risco apropriado, avaliações apropriadas de risco, ela deve tomar as etapas necessárias para interromper, prevenir ou mitigar os impactos. Existem diversas maneiras para que uma empresa tente evitar ou mitigar os impactos negativos, como conduzir uma auditoria, participar em ações coletivas ou colaborar com entidades governamentais ou regulatórias. As empresas também têm a opção de detalhar outras ações, selecionando a opção outros. Elas podem selecionar a resposta nenhuma ação dentro desse período, se não tiverem implementado nenhuma atividade nesse tópico específico trabalhista, que não for relativo a eles. Divulgar sobre a questão L4, sobre o treinamento, dá uma ideia de como a organização envolve os compromissos políticos para conduzir empresas responsáveis, incluindo compromisso com os direitos trabalhistas e outras relações comerciais e atividades. O treinamento deve ser uma transferência sistemática de conhecimento por meio de cursos, certificações e outras distribuições constantes de comunicações relevantes que ajudam as pessoas a agir com responsabilidade e com consciência e respeitar os direitos trabalhistas. Todos os funcionários, desde os trabalhadores até a C-suite, se beneficiam desse treinamento de direitos trabalhistas e podem beneficiar, ajudar nas relações comerciais ao longo da cadeia de valores. As organizações não podem selecionar se não houve treinamento em situações em que não houve bem. A questão 5 pergunta sobre como a empresa avaliou o progresso na prevenção e mitigação de riscos e impactos para os direitos trabalhistas. A questão L5 pergunta se os progressos da empresa na prevenção e mitigação de riscos. Uma organização pode rastrear ou customizar esses esforços e poderá fornecer mais informações. Nesse grupo de indicadores de desempenho, tem relação com os acordos de barganha coletivos, a porcentagem de mulheres em posições de liderança, a taxa de pagamento entre homens e mulheres, né, a proporção, e a frequência de ferimentos e incidentes. O L6 pergunta se os participantes nesses acordos coletivos fornecem direitos mais favoráveis do que aqueles da lei. Condições mais favoráveis podem ser fornecidas com relação a salários, horas de trabalho, cobertura de saúde, licença por saúde e outras. Os participantes também podem dizer se a empresa não tem nenhum acordo de barganha coletiva atualmente. Essa pergunta L7 visa entender os gaps de gênero nos níveis mais altos de liderança
Isso se expressa como o número de mulheres em posições de gerência dividido pelo número total de funcionários dentro de um período de relatoria. As empresas podem usar funcionários ou equivalentes de tempo integral e devem relatar essa métrica no final do período de relatoria. A identificação dos papéis gerenciais deve se alinhar com as classificações de trabalho interna e verificar lista de verificação. E sistema de classificação ocupacional endossado pelo encontro de especialistas em estatísticas de... Você encontrará mais informações sobre como calcular esse indicador no guia revisado da comunicação, do informe sobre progresso. Uma empresa que não rastreia esse indicador pode selecionar desconhecido mas recomenda-se que rastreie esse indicador de hoje em diante. A questão L8 pergunta sobre a taxa média do salário básico e da remuneração de homens e mulheres durante o período. Promover um pagamento igualitário pelo trabalho ou equidade é fundamental para as convenções ILO. Para cada nível de trabalho, categoria, as empresas devem calcular a taxa de trabalho e os ganhos horários pagos para homens e mulheres e relatar a taxa média de ganhos entre homens e mulheres. Se uma mulher, em média, ganha 1% menos do que homens nessas categorias, a resposta seria 99%. As empresas podem selecionar desconhecidos, se isso não for medido, ou selecionar não revelar. Se uma empresa escolher não revelar, será indicada a fornecer um motivo. A questão 9 trata de quanto frequentemente os trabalhadores se ferem. Os tipos de ferimentos, né, de trabalho podem incluir morte, amputação de um membro, laceração, fratura, hérnia, etc. Os ferimentos que envolvem os membros do público como resultado de um acidente de trabalho não são incluídos. A frequência é calculada da seguinte maneira: o número de ferimentos relativos ao trabalho dividido pelo número total de horas trabalhadas pelos funcionários num determinado período. Esse indicador tem a ver com o número de ferimentos durante o período de relatoria. Os dados relativos à ferramenta é uma medida da extensão dos danos, dos ferimentos sofridos por trabalhadores. As empresas podem selecionar desconhecidos se a taxa de frequência não for medida. Além disso, as empresas podem selecionar prefiro não revelar. Se fizerem isso, elas serão indicadas a fornecer uma explicação para isso. A pergunta L10 trata da taxa de incidentes da empresa. Esse indicador tem a ver com o número de dias perdidos devido a acidentes ocupacionais, ferimentos e doenças durante o período de relatoria. Ela sugere a efetividade de uma política de saúde e segurança dos funcionários e sua capacidade de construir um ambiente de trabalho produtivo, saudável e seguro. A taxa de incidentes é calculada da seguinte maneira: o número total de dias perdidos expresso no número de horas dividido pelo número total de horas trabalhadas pelos trabalhadores no período relatado. Os trabalhadores aqui são os funcionários e não incluem terceirizados, fornecedores ou outros consultores. Esse indicador também deve refletir a saúde mental e o estresse. As empresas podem selecionar desconhecidos se a taxa de incidência não for medida. Além disso, as empresas podem selecionar prefiro não revelar. Se fizerem isso, elas serão levadas a fornecer uma explicação para isso. Mais informações sobre como calcular a taxa de frequência e a taxa de incidência relativas a ferimentos ou doenças pode ser acessada no guia ou no informe sobre o progresso. Por fim, as empresas devem ter processos para responder a possíveis incidentes, remediá-las ao máximo possível e compartilhar suas atitudes para evitar possíveis outros incidentes.
Na parte de remediação e relatoria, os participantes responderam a pergunta sobre o fornecimento de remediações e outras atividades adicionais implementadas. Mesmo com políticas sólidas e práticas, uma empresa pode ainda causar ou contribuir para um impacto adverso que não foi previsto ou que não conseguiram prevenir. Quando uma empresa identifica tal situação, seja pelo processo de due diligence ou por outro meio, sua responsabilidade é respeitar os direitos trabalhistas e, e a remediação por si própria ou em cooperação com outros atores. Essa questão trata de outras soluções possíveis para impactos gerados por uma empresa. Isso aqui, a remediação significa a contração, né? Ou conserto de um impacto. Algumas situações, em particular, onde crimes são alegados, normalmente isso requer a cooperação com órgãos judiciais. Essa questão também permite que você escolha não divulgar. Se você selecionar isso, você deverá montar uma explicação. Se nenhum efeito adverso tiver sido identificado ou causado, portanto, nenhuma remediação precisa ser fornecida. E uma empresa pode selecionar nenhum impacto adverso identificado ou causado. Essa parte aberta de texto livre, ela oferece à empresa que forneça mais contexto e informações relevantes relativas a direitos trabalhistas que não foram cobertos pelas perguntas, incluindo as ações adicionais implementadas, as metas definidas ou os desafios enfrentados. Muito obrigado pela sua atenção hoje.